de reverência, culto de amor a Deus, culto ao nosso Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, eterno, Deus maravilhoso, ó Senhor. Os homens lutam contra o Senhor. Eu estava lendo o Velho Testamento agora de manhã, ó Pai, e os homens foram mudando tudo aquilo que o Senhor colocou como lei. Tudo aquilo que o Senhor determinou que fosse feito. Para o bem nosso mesmo. Para que a gente não se contamine, não se contaminasse. E nós fomos, em nome da civilidade, fomos jogando fora tudo isso. O Senhor nunca pediu pena branda e nem excesso de severidade. Essa é a lei do Senhor. Que nós mudamos tudo. Porque nós somos civilizados. Porque no século XX, no século XXI, nós não podemos agir mais assim. Nós somos melhores do que aqueles que agiam assim. E olha no que o mundo virou. A violência continua, o roubo continua, as falcatruas, os enganos, tudo continua igual ou pior do que era. Tu és bom, Senhor, e mesmo assim o Senhor continua tratando e cuidando da sua igreja. E grande parte dela, em nome do progresso, aceita aquilo que nos foi imposto. Bendito és tu, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Porque o Senhor ainda nos dá chances. Fala conosco, Senhor. Instrua-nos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós somos fracos. Nós somos facilmente influenciados. Principalmente quando alguém conta alguma mentira, a gente é influenciado quase que imediatamente. Tem compaixão. Tem misericórdia deste mundo tão louco, tão desvairado, tão sem lei, tão sem o Senhor. Aceita-nos nesta manhã como adoradores e livra-nos, ó Deus, dá-nos o discernimento daquilo que é mentira. E esta oração eu faço no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu estava lendo agora de manhã o Novo Testamento. Meu Deus, como nós mudamos tudo, né? Como nós mudamos tudo. Tem tanta lei, todas as leis de Deus são perfeitas, né? Mas deveriam ser usadas ainda hoje. Ainda hoje. Mas a gente não pode, a pena de morte não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, só pode
abrandar as coisas, né? Abrandar pode, em nome do progresso, em nome de qualquer coisa, de qualquer outra mentira, de qualquer outro engodo, de qualquer outro engano, isso pode. Dê uma lidinha no Velho Testamento, irmãos, mas aqui no Novo também, né? Se você ler aqui, por exemplo, Gálatas, capítulo 6, versículos do 6 até o 10, e depois você for relacionando isso que está aqui em Gálatas 6, do 6 ao 10, com o Velho Testamento, né, você vai ver como a gente é enganado. Por exemplo, só um exemplo, o assunto, não vou dar, não, vou dar sim, vou dar porque depois eu esqueço, não falo, tá escrito aqui, Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia. Não é 8, não. É isso sim. Não, é 8. Peraí. É versículo 7. Se você ler Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Você quer ver um versículo mais mal utilizado, um dos mais mal utilizados na Bíblia é esse. O que eles ensinam nesse versículo? Esse bando de mercenário que tem por aí. É um bando de mercenários, de estelionatários da fé. Estelionato, usando o nome de Deus, falando de fé. Eles ensinam que é o seguinte: quanto mais você dar para eles, semear para eles, né, é dar dinheiro. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Por quê? O homem aquilo que o homem semeia, ele também ceifa. Então, se você der muito dinheiro, você recebe muito dinheiro. Mentiroso, hipócrita, charlatão. Não é isso que está escrito aqui. Aqui está se referindo ao espiritual e não ao material. Aliás, todo o Novo Testamento se refere ao espiritual e não ao material. Mas é fácil de enganar porque as pessoas não leem, não veem o contexto. Qual que é o contexto aqui? Não é nada de dar dinheiro para receber muito dinheiro da parte de Deus. Qual que é o contexto aqui? Não é esse. Mas esse não é o assunto também. É que eu tô bravo, estava lendo o Velho Testamento, né? Era uma coisa muito mais simples de se ver. Ora, você fez, você vai pagar. E não é, ele vai ler um livro e cada livro que ele lê... Isso é piada, gente. Isso é zombar da cara da gente. Ele vai fazer cursos lá dentro e cada curso que ele fizer, a pena dele é encolhida. Não. Às vezes a gente vê lá, o sujeito fez, tal, foi condenado a 40 anos. Né? Fica todo mundo, a justiça vai ser feita, né? Esse daí vai ficar lá. Mas que? Fica 10, 15 exageradamente. Você acha que isso está no Velho Testamento? Você acha que isso é lei de Deus? Claro que não. Mas Jesus não falou isso. Em lugar nenhum Jesus falou que aquele que cometeu o crime, né, fosse de alguma maneira beneficiado. Ele tem que pagar o que ele fez.
Agora, se ele se arrepender, ele pode ser salvo. Mas ele tem que pagar o que ele fez. Bom, não adianta. Não adianta porque... Eu não gosto de dizer isso, porque tem pessoas que não entendem. Ou eu não sei dizer, de repente. Pode ser isso também, né? Maria do Socorro. Pode ser isso. Às vezes eu não sei dizer, não sei falar. Né? Mas esse mundo não tem jeito. Se você tem esperança neste mundo, se você tem esperança nessas autoridades que estão por aí, tem gente que tem. Tem gente que tem. Pois é. Não, já estão na rua, viu, Edgar? Essa gente já está na rua, estão morando juntos de novo. Ele e ela estão juntos. Eu estava vendo aqui outro dia, hoje é segunda-feira. Já estão na rua, já não é de ontem, hoje não. O sujeito matou a própria filha. Que justiça é essa? Há 20 anos para ser feita, não é justiça, né? Tem processo rolando aí. Por exemplo, eu não tenho certeza se é o governador de Roraima, não tenho certeza. Mas daqui a pouco vai acabar o mandato dele e não foi julgado ainda se ele vai ser cassado ou não. Você acha que isso é justiça? Não, eu não tenho certeza se é de Roraima. Posso estar enganado, hein? Mas tem um governador aí, o tempo vai passando e ninguém julga. Pois é, irmã. É assim, Maria. É desse jeito, é para enganar mesmo, isso é estelionar. Eu não tenho nenhum receio. Isso é fazer o quê? A gente precisa falar a verdade. É estelionato da fé. É claro, né? A denominação precisa sobreviver, precisa pagar água, luz, telefone, internet, sei lá, precisa sobreviver. Mas não é explorando ninguém. Não é dizendo que se não der o dízimo, a geladeira vai gastar em remédio, dinheiro. Isso aí é uma vergonha, isso. Eu não vou dizer por que a polícia não entra em ação. Eu não vou dizer isso, porque a Bíblia me proíbe de dizer. A Bíblia diz que um cristão verdadeiro não pode levar o outro cristão às barras da justiça. Então eu não vou dizer isso, não posso. E se tem esses estelionatários, é porque tem quem sustenta. Clamar pelo sangue de Jesus em oração. Quem é que nunca clamou aí? Sangue de Jesus tem poder. Claro, claro, Edgar, vão prestar contas ao Deus vivo. O Velho Testamento deixa isso bem claro. Bem claro, vão prestar contas. Esses que usam do cristianismo para se eleger. Agora, bobo, ignorante, incauto é quem vota. Não é? Até onde eu sei, as pessoas estão lá porque receberam os votos, né? Não é? Não entraram lá forçados, arrombados, não. Estão lá, foram eleitos. Fazer o quê, né?
Brasileiro é assim. Eu me lembro muito, mas eu me lembro claramente. Parece que estou vendo. Quando o Collor foi eleito, irmãs, vocês são crentes não acreditarem no que eu vou falar aqui, ou acharem que é exagero meu, pergunte para os mais velhos aí. A maioria das irmãs votaram no Collor. Olha como é que se vota aqui. Ah, ele é bom, que homem bonito, olha, vamos votar nele. Votou, deu no que deu. Deu no que deu. Não, o Jefferson, a gente não quero entrar nesse assunto de tem, não tem, mas tem justiça. Tem. Ninguém, um juiz, quando ele julga, né? Ele julga lá, baseado no que está escrito, ele pega o que está escrito lá e coloca a lei assim, ó, como se encaixasse, né? Os nossos deputados federais e os senadores, que só ficam lá comendo camarão, todo ano trocando de carro, tem carro, não, o carro é carro fornecido pela União. Apartamento, dão apartamento. Você vê, esse país é uma mãe para os políticos. É uma mãe. O sujeito é de Pindamonhangaba, ele é eleito, ele vai para Brasília, ele recebe um apartamento lá de graça. De graça. Enfim, deixa para lá, vai. Né? É só para a gente saber que essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Né? Isso aqui é um caso mais nojento do que aquele ex-goleiro do Flamengo lá, que sumiu com a mãe do filho dele. Está solto aí, trabalhando, jogando bola, sei lá o que está fazendo, está solto. Até hoje a família não pôde enterrar a moça ainda, porque não sumiu o corpo desapareceu, virou ração. Muito bem. Eu só estou alertando vocês, fiquem alertas. Não entrem nesse joguinho, sabe? Ai, coitado, que coitado? Coitado de quem está aqui, é assaltado. Todo dia nós somos assaltados. Mas a polícia não vence. Mas então, como é que vai fazer? Chega lá, tem essa audiência de custódia, vai responder em liberdade. Ótimo, vou sair, vou assaltar de novo, e é o que eles fazem. É uma vergonha. É um desrespeito ao cidadão honesto, que trabalha, que produz, que paga imposto. E são impostos altíssimos que nós pagamos aqui nesse país para não ter segurança. Por causa disso que está cheio de empresa de segurança aí, lógico. O Estado não dá segurança suficiente. E ai de um policial. Você vê, teve um caso aí, acho que semana passada, essa semana, não sei. Se o policial tivesse atirado naquele marginal, iam acabar com a polícia. Aquele cabo que levou um tiro no pescoço. Se ele tivesse atirado, porque vieram dois, se ele tivesse atirado, é violência policial, é mal preparado, é isso, aquilo. Aí, né, o sujeito estava armado e meteu-lhe o chumbo no pescoço.
O polícia tem medo de dar tiro. Tem policial mau? Tem policial despreparado? Claro que tem. Isso tem em toda a profissão. Tem médico ruim? Tem, de monte. Tem barbeiro ruim? Tem também. Barbeiro navalha? Tem. E tem policial que realmente está sobrecarregado. Aí o sujeito vai para a rua, isso é psicológico. Ele tem que sair correndo atrás de um bandido, o bandido zomba da cara dele, porque ele está correndo, ele não pode atirar. Porque se ele atirar, você sabe que eles são retirados do serviço, que depois precisa passar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Os polícias têm medo de atirar. Aí força. Nós estamos entrando num assunto aqui, o assunto era outro, mas o culpado sou eu. Isso aqui é culto a Deus, Mário, não é. Oh, meu Jesus. Aí força o policial a mentir, porque ele atirou. Aí ele tem que mentir para se justificar ou para se livrar, né? De ser suspenso, de ser punido de alguma forma. Entendeu? Mas nós estamos falando aqui do sangue de Jesus. Quem é que nunca clamou pelo sangue de Jesus? Quem é que não foi ensinado, normalmente nesses círculos pentecostais, carismáticos, né? O sangue de Jesus tem poder. Clama-se pelo sangue de Jesus em oração. O sujeito está orando, não lembra de nada para falar, ele preenche o espaço com o sangue de Jesus, como se, né, sei lá. Eu só quero dizer para você, biblicamente, não tem base bíblica para clamar pelo sangue de Jesus. Mas a denominação pentecostal é o que mais se faz. E as pessoas vão, enchem aquelas coisas medonhas, terríveis que a gente vê lá, antibíblicas. Aquilo fica assim, gente. A denominação, quanto menos usar a Bíblia, mais cheia ela é. Por causa disso que nós somos aqui um grupinho bem pequeno, porque aqui é Bíblia. Não tem base bíblica clamar pelo sangue de Jesus. Acabou. Você quer clamar? Clama. Você quer fazer igual os outros fazem? Faça. Mas não tem base bíblica. Você vê, nós somos poucos, por quê? Porque a gente prega a Bíblia. E as pessoas não querem a Bíblia. As pessoas querem, não, olha, não, as pessoas querem coisas assim. Eles usam o nome, o sangue de Jesus, como se fosse algo assim, uma forma mais poderosa da sua oração ficar. Sabe, na verdade, nós humanos, o que a gente quer mesmo é manipular Deus para conseguir o que a gente quer. Raramente você pode ir, vai, irmão, estou falando porque eu já fiz isso. Né? Ouve as orações. Não, vamos orar, fica quieto. Vai lá de pesquisador, fica ouvindo. Raramente você vai ouvir alguém falando: seja feita a tua vontade. Olha, raramente, e tem lugar que você nunca vai ouvir. Mas é isso que a Bíblia ensina.
Olha, se você orar com fé suficiente, Deus vai garantir para você saúde, riqueza e felicidade. Mentira! Você quer ver outra mentira? Que falam, quem tem promessa não morre. Mentira! É mentira! Quem fala uma coisa dessa, porque não lê a Bíblia, é só ler Romanos lá. Perdão, aos Hebreus. É só ler lá. Tem promessa no mundo. De onde você tirou isso? Vou pular bastante aqui, porque eu já falei um monte de coisa, né? Ô, pastor, você falou que não tem base bíblica? Como é que não? Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho. Ah, faça-me um favor, vai. Está clamando pelo sangue aqui? Eu estou falando inserir esta frase, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando isso como se esta frase fosse uma fórmula mágica. Assim como as pessoas acham que em nome de Jesus é uma fórmula mágica. Não é fórmula mágica. Não é, não adianta. Apocalipse 12, 11 não está dizendo para você clamar pelo sangue de Jesus. Leia aí. Agora, se as pessoas não conseguem entender o que está escrito, nós precisamos entender. Se eles não entendem porque não querem, ou fazem de conta que não entendem, nós precisamos entender. O que nós precisamos ter na mente, nós cristãos, nós precisamos ter em mente o seguinte: um cristão deve estar ciente de tudo que o sangue, a morte de Cristo realizou por nós. É isso. Nós precisamos ser gratos pelo sangue e pela morte de Cristo. É isso. Porque é por causa disso que nós fomos salvos, somos salvos. Eu preciso me lembrar toda hora do sangue de Jesus, da morte de Jesus. Claro que não. É óbvio que não, mas nós precisamos ter esse entendimento, isso como conhecimento. Mas se eu clamar pelo sangue de Jesus, eu não dou assim um up nas minhas orações? Claro que não. Claro que não. Isso é superstição gospel. Isso é superstição gospel e não é oração bíblica. Né? A gente falou, acho que foi ontem, anteontem, da oração dominical, Pai Nosso, né? Tem isso lá. Eu não falei que aquilo é um modelo de oração. Mas é um modelo dado pelo Mestre, Jesus o Cristo. Espera aí. E se tiver um demônio aí, eu tenho que expulsar o demônio? Eu não tenho que clamar pelo sangue de Cristo? Faça-me um favor. Por favor. Por causa disso que tem esse monte de lugar aí que fica inventando coisas, as pessoas acreditam. Mas acreditam por quê? Porque ler a Bíblia ninguém quer. Vamos ver a novela lá, que é muito mais fácil, né? Não é? Que eu falei ontem
novelas aí. Eu não assisto as novelas da Rede Globo, mas assiste da outra lá. Novela é novela, não tem que ver novela gospel, bíblica. Primeiro que não é bíblica, coisa nenhuma. Que novela bíblica? Acompanha o que está escrito lá com o que está escrito na Bíblia. Não é necessário clamar pelo sangue de Cristo para derrotar Satanás. Ou eu estou certo, ou a Bíblia está errada. Porque o que eu estou falando está na Bíblia. Satanás já foi derrotado. Não tem que derrotar Satanás, ele já foi derrotado. Porque nenhum de nós tem a capacidade, o poder, a graça para derrotar Satanás. Quem derrotou Satã foi Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Então como é que se diz? Nós vamos derrotar, e nós derrotamos. Derrotar coisa nenhuma. Larga de falar bobagem. Larga de chamar para si uma obra que é de outro, que é de Cristo. E outra, Satanás não terá nenhum poder sobre nós, além daquele que Deus assim o permite, e isto é para glória do Senhor, não glória minha ou de qualquer outra pessoa. Edgar, exatamente aquilo que a gente falou ontem aqui, né? A oração dos hipócritas, né? Eles já receberam lá o que eles queriam receber: atenção, aplausos, fama, sei lá. Se você lê a Bíblia estudando, o que pouquíssimas pessoas gostam de fazer, né? Você vai ler assim: Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Está lá em Colossenses 1,13. Pode ler que está assim, a não ser que sua Bíblia foi já essas Bíblias aí ultramodernas, né? Libertou é pretérito perfeito, gente. Precisamos estudar isso. Cristo já nos libertou, nos transportou, pretérito perfeito. Já aconteceu. Como é que você vai derrotar? Ele já está derrotado. Não há necessidade nenhuma. Isso tudo é teatro, isso tudo é para impressionar. Eu não quero impressionar ninguém. Eu quero trazer a palavra aqui para você todos os dias. Não há necessidade de ficar clamando continuamente pelo sangue do nosso Senhor. Mas é muito mais impactante, né? Começar a gritar o sangue, é muito mais impactante do que obedecer a Bíblia, por exemplo. Causa, olha, ele tem poder, hein? Olha, tem! Coisa nenhuma. Obedeça a Bíblia, Tiago 4,7. É isso que a Bíblia diz, não é para clamar, é para obedecer a Bíblia. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é muito mais chique, né? É muito mais assim, sei lá, tem muito mais glamour falar no sangue de Cristo do que sujeitar a Deus, né? Aí ninguém vai botar reparo. Mas é assim. Não é para ninguém ficar reparando. Sujeita-se a Deus e resista ao diabo. Acabou.
Isso é Bíblia. Ou a gente fica com a Bíblia, ou a gente fica com essa gente por aí. Como disse o irmão aqui, não me lembro quem agora, me perdoa. Né? Mas eles vão gemer no julgamento. Eles vão, porque o julgamento de Deus, né, vai acontecer. E não vai ter pena reduzida quando lê livrinho. Ah, você vai ler a Bíblia 20 vezes. Não vai ter esse papo, não. Ah, você vai fazer curso de obreiro. Não tem curso de obreiro, curso de presbítero, curso para casamento, curso para batismo. Vá inventar história no outro canto. Que curso? Que curso? Cristo é o nosso sumo sacerdote. E não podemos esquecer disso. As pessoas esquecem. Por causa disso que eu estava lendo o Velho Testamento hoje. Não quero... Já misturei muitos assuntos aqui hoje, né? Ele é o sumo sacerdote. O que quer dizer isso? Eu vou perguntar. O que quer dizer ser o sumo sacerdote? Pronto. Nós estamos entre cristãos. O que é ser o sumo sacerdote e mediador? É viver para sempre para interceder. Por que eu vou clamar o sangue? Se Jesus vive para sempre para interceder por nós. Eu nunca li isso na Bíblia. Está lá, é fácil. Abre aí, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Pronto. Leia agora, então, se nunca leu. Hebreus 7, 25. Nós somos ovelhas de Jesus, gente. A gente esquece disso. A gente esquece. Ovelhas de Jesus. Se somos ovelhas do bom pastor, do verdadeiro pastor, não um mercenário, estelionatário da fé. Não, Jesus é o verdadeiro pastor. A gente está debaixo da proteção dele. A gente precisa simplesmente viver um dia após o outro, confiando nele. Mas não adianta confiar se você não segue aquilo que ele deixou escrito. Aí você está confiando e faz de conta, de mentira. Né? Você vê como a coisa... Né? Essas superstições gospel é um negócio terrível, né? Só aumenta, não diminui. É que nem a inflação, né? Você já viu esse papo de inflação? Olha, a inflação é 0,26, é menor do que se esperava. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Que eu vou fazer uma comprinha. Eu gastava 120, 140, agora eu gasto 250. Como é que não tem inflação? Só se aonde eles medem não tem inflação, porque aqui onde eu compro, a inflação tá, ó, bombando aqui. Vocês pensam, eu acho que aí onde você mora também. Mas eles falam que é 0,26, está abaixo. Que bom, né? Pai Todo-Poderoso, Pai amado, dá-nos graça, Senhor, para a gente não sair do sério, né? Porque se a gente for juntar tudo isso que for dito aqui e levar mesmo a ferro e fogo,
Ah, meu Deus do céu! Né? A gente, como diz aí o pessoal, a gente fica na carne, né? Porque tá terrível viver nos dias, tá chato até viver nos dias de hoje. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode chamar assim, não pode. Agora não é negro, é preto. Até outro dia era negro. Eu não sei, mas como eu falo, eu não sou tão ignorante assim. Mas eu não sei mais como eu falo certas coisas, não sei como tratar. Oh, meu Deus, tem compaixão de nós, ó Pai. Tem misericórdia. Isso é o que eu peço ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.